Afinal, suculentas gostam de sol ou de sombra? Veja como cuidar e cultivar suculentas da maneira certa. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. O local onde cultivamos as nossas suculentas é um fator primordial para que elas cresçam bonitas, compactas, coloridas e saudáveis. Saber a identificação correta da sua suculenta é outro fator importantíssimo para que você tenha sucesso no cultivo. Suculentas de sol pleno é importantíssimo que elas peguem no mínimo de 4 a 6 horas de sol por dia. Porém, se você não conseguir dar esta quantidade de sol diária, você pode cultivá-las em local bem iluminado, o mais claro possível. Isso não vai substituir a presença do sol, os efeitos do sol. O sol é primordial para suculentas de sol pleno. Ele faz com que elas cresçam compactas, coloridas e faz com que elas também fiquem saudáveis. Mas se você conseguir adaptá-la a um ambiente bem iluminado e claro, você também conseguirá cultivá-las com sucesso. A qualidade do substrato é outro fator importantíssimo no cultivo com as suculentas. Ele deve ser muito drenante. Isto quer dizer o quê? Um substrato que a água entre e escorra rápido, que ele seque rápido. Você pode molhar a sua suculenta em abundância quando fizer a rega. Porém, o substrato ele tem que secar muito rápido. Isso vai fazer com que as raízes sequem rapidamente e vai evitar com que elas sejam acometidas por cochonilhas ou qualquer outra praga. E o quanto eu devo regar a minha suculenta? Quando eu devo regar a minha suculenta? Você deve fazer a rega das suas suculentas, dos seus vasos de suculentas, quando o substrato estiver totalmente seco. Dessa forma não tem erro. Você pode molhar em abundância até a água escorrer embaixo nos furos. Outro fator importante é os furos. O vaso deve de ter sempre furos para que a água entre e escorra rápido. Fazendo assim você vai ter um vaso bonito, colorido e lotado de plantas saudáveis. Escolher adequadamente as espécies que você irá plantar no mesmo vaso é outro fator importante para que você tenha sucesso em seus arranjos. Por exemplo, aqui eu tenho um arranjo de suculentas de sol pleno. Todas essas suculentas elas vão muito bem a sol pleno e no tempo. Elas aguentam sol forte, local bem iluminado e elas aguentam também a água da chuva. Olha que lindo que ele está, gente. Aqui eu tenho outro exemplo de plantas que se conversam entre si. Isto quer dizer o quê? Que são plantas que combinam, plantas que podem ser cultivadas no mesmo ambiente e no mesmo vaso. São equevérias, sédums, pachivérias. Olha que lindo que está. Aqui tem um outro sédum maravilhoso. E as chamadas suculentas de sombra. Na verdade, o que existem, gente, não são suculentas de sombra, e sim de meia sombra, pois suculentas cultivadas totalmente à sombra, elas ficam estioladas, elas ficam doentes, elas são mais propícias a pragas, a cochonilhas, a fungos. Então, cultive as suas suculentas em local bem arejado e muito iluminado. Dê de preferência 2 a 4 horas de sol. Se você não conseguir dar essa quantidade de sol a elas, então cultive elas no local muito iluminado, o mais claro que vocês puderem, cultivar. E um local também que pegue um pouquinho de vento, que seja mais arejado. Essa ventilação, essa corrente de ar, ela faz com que as suculentas sequem mais rápido e que elas não adoeçam. Aqui eu tenho algumas espécies, ó, como vocês podem ver. Aloes, ravórtias. Olha que coisa mais fofinha, gente. Então, essas suculentas que eu estou mostrando aqui para vocês é um local bem iluminado, como vocês estão vendo. Bastante corrente de vento. Agora, no verão, elas pegam 1
ou 2 horas de sol no máximo. No inverno elas já pegam bem mais, elas pegam entre 4 a 5 horas de sol e elas se adaptam muito bem a esse ambiente. O que eu faço também é não regar tanto, as regas são mais controladas, isso faz com que elas não adoeçam e que não apodreçam as raízes. Então a gente tem que sim ter todos esses cuidados com as nossas plantinhas para que elas fiquem saudáveis e bonitas. As suculentas de meia sombra, você vai ter que ter um cuidado extra na hora de fazer as regas. Sempre observe se o substrato já está totalmente seco. Só faça a rega se o substrato estiver seco, pois como elas não pegam sol, elas estão apenas em um local muito iluminado, o substrato demora mais a secar. Você pode também estar preparando ele um pouco mais drenante, usar mais perlita, a palha de arroz carbonizada, o carvão e menos matéria orgânica. Isso vai fazer com que o seu substrato seque mais rápido e você vai ter uma suculenta mais saudável e bonita. Nós temos suculentas que gostam de um pouquinho mais de umidade. São suculentas que gostam de um pouquinho mais de água, que gostam de ser um pouquinho mais regadas. Aqui eu tenho um exemplo, a rosinha do sol variegata, uma planta que eu cultivo à meia sombra agora no verão, pois não tolera sol forte. E aqui eu também tenho a Tradescantia silamontana, outra plantinha que ama um pouquinho mais de água. Olha que lindo que está esse vaso, maravilhoso! Nós temos suculentas que não gostam de muita umidade. São as suculentas que preferem um espaçamento entre uma rega e outra maior. Como, por exemplo, as suculentas de folhinhas mais gordinhas. Você pode fazer um espaçamento maior entre uma rega e outra. Assim facilitará o desenvolvimento da plantinha e fará com que ela cresça mais saudável. Essas plantinhas de folhas mais gordinhas, aqui no meu cultivo, eu consigo deixá-las sem regá-las até 15 dias. Você tem que verificar o seu clima, se é um clima mais quente e seco, você fará a rega um pouco mais rápido. Sempre observe o substrato, sempre observe se o substrato está totalmente seco. Deixe ele secar, espere mais 1 ou 2 dias e depois faça a rega. Isso vale, gente, para essas suculentas de folhinhas mais gordinhas e que tem tendência de apodrecer as raízes quando a gente faz uma rega muito abundante. Outro cuidado importantíssimo que eu tenho com as minhas suculentas é fazer a pulverização do sulfato de cobre nelas, em períodos muito chuvosos, em períodos muito úmidos. Isso vai fazer com que elas fiquem fortalecidas e protegidas de pragas e de fungos. E suculentas cultivadas no tempo. Hoje eu quero deixar um vídeo mais completo. Se eu esquecer de alguma coisa, por favor, deixem nos comentários, perguntem, que eu faço um outro vídeo esclarecendo para vocês tudo o que acontece aqui no meu jardim, todos os procedimentos que eu faço aqui com as minhas plantinhas. Aqui eu tenho um painel de latinhas. Esse painel de latinhas ele fica diretamente no tempo. De manhã, como vocês estão vendo, é uma sombra bem iluminada. À tarde pega um sol, todo o sol da tarde, é um sol bem forte, principalmente agora no verão. As latas são todas pintadas por dentro e por fora. Eu passo uma tinta para que elas não enferrujem tão rápido. E a drenagem, gente, a drenagem é feita praticamente meia lata de drenagem, e a parte de cima eu coloco substrato. Um substrato bem drenante, que a água entre e seque rápido, escorra rápido, para que elas não apodreçam. Porque nós temos períodos de muita chuva, às vezes chovem até 2 semanas, e elas ficam assim, diretamente no tempo. Então, para que elas não funguem e para que elas fiquem saudáveis, a drenagem nos seus vasos, tanto em vasos que vão ser cultivados no tempo, quanto vasos que ficam em local coberto, é muito importante. Os colares, como o colar de golfinhos, o colar de princesas, o colar de pérolas, o colar de rubi, são plantas que preferem ser cultivadas agora no verão, em local bem iluminado e com o sol da manhã. Como aqui eu estou mostrando para vocês, eu tenho esse meu colar de pérolas, olha que coisa mais linda.
Nesse local ele pega em torno de 2 a 2h30 de sol, que é o sol da manhã. À tarde é um local bem iluminado, bem arejado. Tem sempre esse ventinho gostoso, gente, ó, a mandala ali balançando. Então isso ajuda muito, gente, ajuda muito a combater fungos, a combater cochonilhas, porque esse ventinho gostoso, arejado, ele vai fazer com que o seu substrato seque mais rápido, que entre as folhinhas não pare umidade, que seque rápido. A suculenta, ela gosta de água, o que ela não gosta é de umidade. A umidade faz com que as raízes apodreçam e com que elas funguem mais rápido. Para quem quer ter suculentas florindo o ano inteiro, a adubação é primordial para que elas floresçam. Você pode estar usando o osmocote, o basacote ou o forticote. Nesse vasinho eu usei o NPK. O NPK eu usei de numeração 4, 14 e 8. A numeração do meio sempre tem que ser maior, gente, para que elas floresçam. Olha que linda! Fazendo assim você terá suculentas florindo o ano inteiro. Este é o Sedum Blue Carpet. Olha que lindeza que está. Foi feita a manutenção da adubação, por isso que ela está assim, maravilhosa. Então hoje eu trouxe um vídeo mais técnico, um vídeo onde eu aplico essas técnicas aqui no meu jardim com as minhas suculentas. Tem dado certo. Eu sempre procuro trazer conhecimento que eu já testei, aqui com as minhas suculentas e que tem dado certo. Olha que coisa fofinha, gente. Essa é a Calesia repens, o tostão rosa. É uma suculenta de meia sombra, gosta de um pouquinho mais de água. Ela pega em torno de 2 horas de sol, gente. O solzinho da manhã, tá? Eu cultivo ali na minha estantezinha das suculentas do lado da casa. E ela pega em torno de 2 horas de sol, por isso que ela está assim, lindando. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não deixou o like ainda, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que toda semana a gente traz muitas dicas, muito conhecimento, para cultivar essas lindezas e deixar o seu jardim ainda mais bonito. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.